Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa live de hoje, que eu vou conversar com a querida Marcela, que se predispôs a vir conversar aqui comigo e compartilhar um pouquinho a história dela, né? Achei tão bacana ela se oferecer e topar vir conversar comigo, justamente para ajudar outras mães que também possam estar passando por um momento como que ela passou, nessa descoberta do filho. Então, vou esperar um pouquinho só para ela entrar e a gente começar o nosso papo. Prontinho, já tá entrando. Oi, Má, Oi, Ná, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo. Muito obrigada por participar aqui comigo desse papo. Obrigada a você pela oportunidade de falar sobre o tema, né? Sim, Importante. e estava falando que é tão bacana você ter topado vir falar para ajudar outras pessoas, né? Compartilhar a sua experiência e com certeza isso vai ajudar muita gente. Verdade, espero que ajude mesmo. Então vamos falar, acho que talvez é bom a gente falar um pouco também de maternidade expatriada, porque só por isso já é algo bem diferente, né? Ser mãe longe de casa do que ser mãe no nosso país, onde a gente nasceu, onde tem família e amigos, né? São Com como, certeza. o que você acha que para você foi mais, não sei, o que pegou na maternidade por você estar fora do seu país, longe da família e amigos? Eu acho que é você no começo não ter com quem contar, né? Porque a mãe, sogra, você pode virar e falar: olha, preciso fazer um negócio rapidinho, você pode ficar com a Bela, com o Luca, no caso, né? E Uhum, aí, uma urgência, assim, uma coisa muito rápida, você pode contar. E quando você está fora de casa, e às vezes sozinha, quando você ainda não conhece, não tem amigos, aí fica mais complicado ainda. Depois, quando tem sim, eu tenho você, aí dá pra gente contar uma com a outra, né? De, ai, sim. vamos. Você pode ficar com o Luca, pode ficar com a Bela, ou você pedir para eu ficar com as crianças também. Então, Uhum, eu acho que é isso que mais pega. E também sim. os primos. Acho que isso dói bastante, assim. Acho que mais para mim do que para eles ainda, né? É, porque a gente teve uma infância diferente da que eles estão tendo, né? A gente teve família perto, de todo final de semana, ver tio, ver primos, né? De estar sempre mais acessível à família e os nossos filhos estão tendo uma experiência totalmente diferente, né? De não tem primo, não tem tio, mas tem os amigos. Os E amigos isso, que acabam virando uma família, né? Sim. E acho que tudo, né, na adaptação, ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente fica um pouco mais perdida com dúvidas de, ai, será que é isso? Será que não é? Como é que faz? Como é que não faz? E eu sinto que exatamente. quando a gente está mais perto de famílias e amigos, é mais fácil acessar. Por mais que tenha internet, eu não acessei, pelo menos a minha experiência, eu não acessei tanto como eu acho que eu acessaria se eu estivesse no Brasil realmente. Eles também fica um pouco daquilo, não vou atrapalhar os outros, estão tão longe, não podem me ajudar, então também não vou. Verdade, não vou trazer essa preocupação para eles, né? Porque às vezes a gente só deixa eles preocupados e eles não podem estar presentes para ajudar
tá, e às vezes piora a situação, né? Sim, sim. E é difícil também a gente pedir a opinião deles, sendo que a gente está vivendo uma vida tão diferente do que a gente viveria no Brasil, né? Com tanto de o país nos oferecer coisas diferentes, quanto a gente vai no mercado e tem coisas diferentes. Então, você liga para alguém, alguém fala, compra esse produto aqui que eu compro na farmácia no Brasil, e você fala, poxa, mas eu tô no Canadá, eu acho que não tem isso. Então fica difícil esse suporte, né? Porque é como se estivessem falando línguas diferentes. É verdade. Você tem... E, sim. E você acha que você tinha em mente que ser mãe seria algo diferente do que foi para você? Você tinha outras expectativas? Claro. Eu achava que ia ser mais fácil, né? Que não fosse todo esse desafio, né? De você ter que conhecer a criança e você tá muitas vezes em uma situação que você não sabe por que a criança tá chorando. Então, fica toda aquela junta a mãe de primeira viagem com aquilo que você idealiza, porque é muito diferente daquilo que a gente idealiza da realidade, né? Uhum, sim. História, meu filho nunca vai usar chupeta. E depois você vê, seu filho tá chorando, não para de chorar, o que você faz? Dá a chupeta. E fala, meu, Uhum, imaginou isso? Eu falei que eu jamais fosse fazer, né? sim. Aquelas ideias que a gente tem antes de ser mãe, que quando é mãe você fala, nossa, não tinha nada a ver o que eu estava pensando. Exatamente. Sim. E você acha que foi muito diferente ser mãe de primeira viagem de quando você foi mãe da Bela, que já foi a segunda? Com a Bela foi bem mais fácil, né? Porque eu já sabia um pouco tudo, né? Você já sabe como se virar mais, né? Uhum, Tem o instinto materno e já sabe o que acontece, né? Um pouquinho das coisas que acontecem, de repente, porque tá chorando, se é cólica, se não é. uhum, Você parece resolver as coisas, as situações. Fica mais calma, né? Não vem aquela ansiedade toda que uhum, mãe de primeira viagem você acaba tendo muita ansiedade em querer fazer tudo bem, tudo perfeito, né? uhum. É o de Sim, margarina. sim. E no segundo você já sabe um pouco o que esperar, então não fica tão assustador, né? Você fica bem mais calma, mais tranquila. Tá, né? Às Uhum. vezes com o primeiro, com o segundo é menos doloroso, porque você já sabe como é a pega, como são todas as coisas, né? Sim, sim. O, às vezes o seu som tá, às vezes ele tá parando. Então, se eu perder alguma coisa que você vê que eu tô falando algo que não tem nada a ver com o que você acabou de falar, é porque tá tendo essas falhas, então talvez eu perca alguma coisa. Tá, deixa eu arrumar, ver, vou ajeitar a posição do celular se Ah, melhora. é a internet. Essas coisas que estão fora do nosso controle. Tudo bem. Exatamente. Uhum. E, e como que foi para você, então, a descoberta do Luca? O que você acha que foram os primeiros sinais que você percebeu? Ou foram pessoas ao seu redor que perceberam? Como que... O Luca vinha se envolvendo muito bem, né? E em um mês ele parou de falar, o humor dele mudou, ele era uma criança muito sorridente, ele ficou mais sério. Ele parou de bater palma, de cantar parabéns, de reagir a alguns estímulos. E na ocasião, os meus pais foram visitar a gente no Canadá, né? Uhum, E meu pai falou: Marcela, o ano passado tem alguma coisa diferente no Luca. O ano passado eu vim aqui, ele brincava comigo, ele estava super engajado, e agora ele quase não está me olhando. E aí eu liguei para você
porque eu já estava achando estranho que ele tava todo esse negócio, né, dele parar de reagir. E Uhum. perguntei, né, e a gente conversou, tal, e foi quando eu decidi, você me explicou várias coisas, e eu decidi marcar um pediatra especialista em autismo. Uhum. Eu comecei a fazer, tem uns testes que você faz na internet, que pelo menos aí no Canadá tem, que chama M-Chart, aí é o M-Chart e R, né, que vem um R depois. E aí Uhum. a gente começou a fazer e tudo dava autismo, 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 a gente já começou a ficar desesperado, assim. Mas respondendo a sua pergunta, foi isso, foi uma mudança de comportamento dele, de Uhum. parar de sorrir, é, Sim, completamente do que ele era. sim, sim. E acho que é legal falar disso, né? Porque hoje a gente tem mais conhecimento de que não necessariamente os sinais podem aparecer desde pequenininho, né? O caso do Luca é um caso que a gente diz novo porque é novo para o nosso conhecimento, que a gente ainda está estudando e aprendendo, de que ele foi, e foi mais ou menos quando ele fez 2 anos, né, Mar? Um mês antes dele fazer 2 anos. Então, que agora a gente está estudando e a gente entende que com 2 anos de idade, e aí pode ser um pouco antes, um pouco depois, que a criança sofre uh, o cérebro perde muitos neurônios, a gente chama de poda neuronal, que acontece com 2 anos. E é nesse momento que a criança pode começar, então, a desenvolver o autismo, porque aí a gente não sabe ainda o porquê que isso acontece, então parece que é, foram podados mais neurônios do que o necessário, né? Então foi aí que você começou a ver uma queda no desenvolvimento dele, né? Diferente de outras crianças, porque hoje com o estudo avançado que a gente tem, e que grande parte vem dos estudos que são feitos na França, bebê de 4 meses de idade, a gente já consegue identificar alguns sinais de autismo. Então, o diagnóstico pode ser feito muito antes, porque a gente já, com 4 meses de idade, a gente já vê alguns sinais que a gente já fala, opa, preciso começar a prestar atenção, né? Então, são os casos que a gente já vê desde bebezinho e que vai só se agravando, se agravando, se agravando. Caso totalmente diferente do Luca, né? Que vinha tão bem e aí de repente o desenvolvimento para. Né? E é bom as pessoas saberem que existem os dois tipos para também não ficar, não tem nada, então até 2 anos não tem nada, então agora eu posso ficar tranquilo. E não, É, ainda é bom acompanhar, né, o desenvolvimento. e muitas vezes você vai no médico, o médico pergunta, né, do acompanhamento, e aí ele fala assim, ah, ele não tá falando porque são duas línguas. Ah, Uhum, línguas. Ai, porque é normal, muitas crianças não falam. Então as pessoas precisam não acreditar numa uhum, prisão, né? Pesquisar sim, com os médicos, ir a fundo e sentir. Porque só você tá com seu filho e saber as mudanças que faz, né? A mudança que seu filho vai ter. sim, Então, é o importante. Você seguir seus instintos. Que falar duas línguas pelas minhas pesquisas todas que eu fiz, pode não ter atraso na fala. Então, para ficar uhum, os pais irem atrás, que sim. quanto antes tem atenção, você sabe melhor do que eu, melhor para a criança, né? Sim, exato. E essa é uma das falhas da gente estar aqui em outro país e ser mãe imigrante, né? Porque vem isso, você fala uma língua dentro de casa, mas na TV lá fora é outra língua. Essa confusão de línguas vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. Não, não necessariamente. Uhum. É, Mas até eu lembro quando você foi no pediatra, o pediatra também não necessariamente estava querendo já te dar um diagnóstico, né? Ele também estava um pouco, não, vamos esperar mais um pouco. ele falou assim pra gente, ele falou, olha,
Eu vi ele viu muito pouco, porque um pediatra nunca viu a criança, então tudo isso você tem que levar em consideração também. O seu filho não vai ficar à Uhum. vontade, ele tá vendo pela primeira vez. Então ele falou assim: eu vi alguns sinais porque eu chamo ele e ele não me olha. Mas, com a minha preocupação e a do Rafa, o que, que ele falou? Olha, é, é melhor vocês tratarem como se fosse, porque se não, Uhum. pelo menos vocês vão estar tratando e estão correndo atrás. Uhum. Posso fechar um diagnóstico com a idade dele de 2 anos. O bom é você ir Sim. numa psicóloga, num neurologista que possa dar o diagnóstico e depois repetir, né? Que é o que ele vai fazer. Uhum. Ele vai 6 anos, todos os testes. Sim. E, e isso também talvez seja um pouco diferente entre Brasil e Canadá, mas aqui no Canadá a fila de espera, tanto para fazer os testes para ter o diagnóstico, quanto para começar o tratamento, a fila de espera é absurdamente grande, de demorar anos, né? Então eles estavam, sei lá, achando que o tratamento ia começar só quando ele tivesse 5, 6 anos. Ou tem criança que espera desde os 4 até os 10 e ainda está esperando e não conseguiu receber o tratamento, né? Porque não tem profissionais suficientes. E E. Oi. como você falou, quando eu conversei com você a primeira vez, me explicou da plasticidade, dos neurônios espelhos, que você sabe explicar melhor do que eu. Quanto antes, melhor a intervenção, né? Exato. Então, a Exatamente. então, para eu fazer o diagnóstico dele particular, demorou 3 meses. E aí, para fazer privado, né, pelo governo, eu ficaria 2 horas na fila de espera. Então, ele começaria o tratamento com 4 anos. Então, ele perderia esses 2 anos que são os mais importantes, né? Uhum. Exato. Exato. Então, acho que não é à toa que a gente que os profissionais da saúde mental investem muito em pesquisa para identificar os sinais quanto mais cedo. Justamente porque se a gente identificar tão cedo e já começar um tratamento logo cedo, a probabilidade dessa criança chegar nos 6 anos e estar muito bem desenvolvida a ponto de ter poucos sinais que vão trazer alguma dificuldade para o resto da vida dela é muito alto, né? Então, quanto mais cedo a gente agir, melhor o prognóstico, melhor as condições dessa criança. Então, é muito sofrido a gente ver essas crianças que não conseguem ter um tratamento, nem um diagnóstico tão cedo, e que vão fazer isso só depois dos 6 anos de idade, né? Que a gente fala que maior plasticidade é de 0 a 6 anos de idade. Depois dos 6 anos, continua tendo a plasticidade, mas não é tão boa e tão intensa quanto antes. Então, por isso que a gente fala de 0 a 6 anos é o momento para a gente ficar de olho, para a gente diagnosticar e para a gente começar tratamento. Então, fantástico que o pediatra preferiu falar, não, a gente não tem certeza, mas melhor que já começar um tratamento do que não começar e chegar lá na frente e falar, poxa, devia ter feito algo, né? Mas eu acho que foi importante também a nossa, porque a gente começou a pesquisar logo. Então, quando a gente foi na consulta, a gente já tinha lido muitos livros sobre autismo, muitos livros sobre intervenções. Então, a gente ficou fazendo muitas perguntas para ele, né? Mas e isso? Sim, E aquilo? Eu tinha conversado com você, você tinha me dado várias dicas. Então, eu fui perguntando para ele as coisas que eu achava. Então, como a gente já tinha um pouquinho de conhecimento, eu acho que isso também ajudou ele a falar tudo isso. Prefiro que vocês façam, né? Por isso que sim, se tem dúvidas, pesquisem, falem, leiam livros, que vocês vão chegar no médico, vocês vão poder falar sobre o seu lado, né? sim. E foi lindo que vocês conseguiram
tão prontamente já falar, opa, então deixa eu ver o que que é isso, deixa eu estudar, deixa eu pesquisar, porque também acontece de muitas famílias verem que tem algo de estranho no filho e falar, ah, mas não deve ser nada. E deixa um pouco de lado. E se em algum momento alguém aponta, fala, poxa, mas estou vendo algo de estranho, não é melhor você procurar um profissional? A pessoa fala, não, ele não tem nada, tá tudo bem. Fica um pouco nesse momento de negação. E fica Isso, muitos anos de negação, né? Até realmente conseguir ir atrás. falar que essa parte foi fácil, porque no momento que meu pai chegou para mim e falou: Olha, Marcela, tem alguma coisa errada? Eu falava: Não, é coisa da cabeça do meu pai. Como tem alguma coisa errada? Não tem. E aí que eu fui fazer? Ver os vídeos. Comecei a ver os vídeos, Uhum, comparar, comparar. E aí eu falei: Putz, tem alguma coisa errada. Quando eu fui na internet fazer o M-Charter, né? Aí que eu vi, eu falei, meu, o que que é isso? Dava tudo, autismo, autismo, autismo. Aí foi caindo a ficha, né? uhum, Embora o mundo tivesse caindo sobre mim, eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu filho, né? E pelo uhum. desenvolvimento dele. Sim, Não é? sim. Não é, e é isso que eu ia falar, não é fácil, né? Quando, ainda mais seu pai apontou, e aí você foi procurar, acho que todo esse momento de você ir pesquisar e entender, eu estar com essa suspeita é um momento muito sofrido também, né, pro casal. Sim. E mesmo porque a realidade é que todo mundo quer um filho saudável, normal. Eu vou falar Uhum, normal, porque o meu filho tem o jeito dele, eu amo ele do jeito que ele é, mas uhum, diferente do que a sociedade impõe, sim, né? Ninguém exato. quer diagnóstico de autismo e falar, putz, recebi o diagnóstico de autismo, nossa, que legal. Não, não é legal. Você Sim. sofre, né? E é o sofrimento porque além da expectativa do social, mas também tem a nossa expectativa de a gente sempre sonha, ah, eu quero ser mãe, e a gente sonha com os filhos que a gente vai ter, ah, eu quero um filho assim, eu quero um filho assado. E A pode ser que. Ah, gente idealiza, né? isso, Barriga conversando, ai filho, olha o mundo é maravilhoso, né? Você quer passar coisas boas, né? sim, exatamente, essa idealização. E não precisa os nossos filhos terem alguma coisa, pode ser tipo uma idealização de, ah, eu sonhei que minha filha ia ter o cabelo preto e ela nasceu com o cabelo castanho. Isso já é uma quebra da idealização, né? E, então qualquer mãe está sujeita a ter esse sofrimento de falar, opa, o meu filho que real é um pouco diferente daquele que eu idealizei. E aí Exatamente. já vai um processo de luto para você conseguir realmente conhecer aquele bebê real. E É. com uma, e com uma criança que descobre também que tem algum transtorno, é a mesma coisa. Vocês também, né, passaram por esse processo de luto para conseguir falar, opa, o meu filho tem um transtorno, ele não é como eu estava imaginando. Né? Então é toda esse lado emocional que é bem sofrido de fazer esse luto por aquele que você estava idealizando, ou pelo aquele que você achou que era. Ele tem as peculiaridades dele, então às vezes ele vê algumas coisas que a gente não vê. Então ele senta, deita no chão, aí ele fica vendo a sombra da luz que está fazendo e o desenho que está fazendo. Então você começa a ver alguns detalhes que às vezes a gente neurotípico nem percebe. Uhum, Ele acabou. uhum, Nossa, olha que genial o que ele está vendo. Ele está vendo como funciona a porta, está vendo como funciona um portão. Então, é diferente o ponto de vista, né, do nosso. uhum. Sim, sim. E é exatamente, não quer dizer que é pior ou que é ruim, é simplesmente diferente. E ele te traz coisas que são totalmente diferentes do que a Bela te traz, né? Não é menos, é só diferente. Eu acho que eu aprendo mais com ele do que ele comigo, né? Uhum, Porque
Eu acho que ele tem muito mais a me ensinar. Sim, é um outro olho, outra visão de mundo, né? Que a gente É, aprende com eles. é. E, e nesse momento de descoberta, de diagnóstico, o que você acha que foi mais importante para vocês como família, para ajudar vocês a passarem por esse processo todo? Você diz em que processo geral? O processo de luto, o processo da ajuda da família ou tudo junto? Tudo junto. Enquanto vocês estavam no momento de descoberta, de ir atrás de profissionais, de ir atrás de diagnóstico, porque é um momento que abala a família, que deixa vocês mais sensível, o que você acha que foi fundamental para ajudar vocês a passarem mais tranquilamente por esse momento? Os amigos, né? Você, o Gi, e a família, né? Porque você pode conversar, pode te dar um acalento, né? Falar, acalmar a gente, né? E ver que o mundo não está acabando, que não é o fim do mundo. Uhum, É só uma coisa de se adaptar, mas o mundo não está. uhum. Mas Eu acho teve que. algum. Desculpa, pode falar. Sim, não, desculpa, é que como cortou, eu achei que você tinha parado de falar. Tem mesmo. O som tá vindo atrasado. O, eu ia perguntar se teve algum medo de, por exemplo, foi o seu pai que apontou para você, mas teve algum medo ou alguma vergonha de falar, de contar, por exemplo, para os pais do Rafa, que vocês tinham descoberto? Família, não. Mas para as pessoas Uhum, fora, não é questão de contar. Eu queria proteger ele, que não rotulassem ele. Porque aí tudo fica. uhum, Nossa, o Luca tá pulando no sofá porque é autista. O Luca tá rodando, uhum, tudo vai ser por causa do autismo. Então as pessoas elas uhum, estão a achar que tudo é o autismo, tudo que ele está fazendo. uhum, O rótulo das pessoas. Então, para minha família, no primeiro momento, eu falei: eu não quero que vocês contem para ninguém, de jeito. uhum, E minha mãe tentava entender, mas por que você não quer que conte? Eu, porque tudo vão falar que é porque ele é autista. Então, um exemplo que eu vou uhum, te entrou na escola, junto com a Bela. Ah, eles estão fazendo treinamento da. A Bela está fazendo treinamento da fralda? A Bela está fazendo treinamento da fralda. Eu falei, não, uhum, dois estão fazendo o treinamento da fralda. Então, as pessoas acabam excluindo ele, achando que ele não tem uhum, entende tudo. Ele é super inteligente, ele entende tudo. Então, a pior coisa que tem é, por exemplo, uma pessoa falar: Oi, Bela. E fingir que o Luca não existe. O Luca existe, ele tá lá, ele tem sentimento. Oi, Luca, tudo bem? Por mais que ele não fale muito bem, ele tá lá. Então, foi por uhum. primeiro momento que eu não queria que falassem para ninguém. Então, era um tabu na minha Sim, família, isso, para proteger ele. Hoje eu sim. vejo importante eu falar sobre isso, para ajudar as pessoas, quem está passando por isso, e principalmente ver as pessoas que têm filhos neurotípicos, igual eu tenho a Bela, a ver e ajudar, sabe? Você vê uma criança com Uhum, necessidade especial, incentiva o seu filho a falar oi. Ele não é invisível, uhum, está lá. Então eu acho uhum. isso. Eu Sim. respondi ou eu falei não. Respondeu, né? Respondeu lindamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu mesmo como psicóloga, eu não gosto muito dessa parte de fazer diagnóstico. Eu não quis ir para essa área, né? Tem os psicólogos que são especialistas em só dar diagnóstico. E eu não quis ir nessa área, justamente porque eu também tenho essa visão que na hora que você dá um diagnóstico e rotula uma pessoa, a gente tende a limitar aquela pessoa. Ah, então é autismo, está limitado. Ah, ele tem depressão, é limitado. Ele não pode fazer várias coisas, ele não vai entender várias coisas, então não vou nem tentar. Então as pessoas deixam de interagir, de conversar e de investir nesses sujeitos
só porque eles estão rotulados por algo. E isso para mim é um absurdo, porque vai totalmente contra a saúde mental. Na hora que você exclui, na hora que você limita o outro, você está desfavorecendo a saúde mental dele. É justamente pelo contrário, na hora que a gente inclui, você tem um diagnóstico, mas para mim isso não significa nada, você continua sendo um sujeito, um ser humano que merece ser amado, que merece ser investido, que merece se desenvolver e ter todas as oportunidades que qualquer outra pessoa tem na vida, né? Então você falou lindamente, eu entendo perfeitamente esse teu medo das pessoas rotularem e limitarem ele, né? E não oferecerem oportunidades e experiências para ele. Exatamente. Tudo vai para conta do autismo. Uhum. E, e até num lugar como a escola, né, que você imagina que vão ter profissionais capacitados, que entendem, eles fazem isso, imagina com quem não tem a mínima ideia do que é o autismo, de quais, do que muda, né? As pessoas estão muito despreparadas, principalmente da escola. Então, você como psicóloga, se aparece algum paciente que tem um diagnóstico, você vai lá estudar sobre o diagnóstico. Se eu, que sou instrutora de Pilates hoje, aparece alguma pessoa que não tem tem algum problema na cervical, eu vou lá pesquisar problemas nas cervicais, que exercícios podem ser feitos, quais não podem. E os professores, eles não fazem Uhum, em ler um livro sobre o uhum, autismo para as crianças, porque às vezes é muito mais simples do que você imagina. Então, às vezes, uhum, eles vão aprender a cópia, por que não começar, de repente, copiando eles, para eles terem interesse em você? Então, muitas vezes, uhum, ele não está te olhando, se o Luca não está me olhando, agora ele já não está mais nessa fase, mas na fase que ele não olhava e não estava interessado, então ele ficava lá na massinha. O que eu fazia? Ia brincar de massinha com ele e fazer o que ele está fazendo para ele se interessar, né, no que eu estou fazendo. Olha, uhum, quem tá massinha? Então é isso, é você ler, pesquisar. Eu acho que hoje falta muito interesse por ser a minoria, por enquanto, né? Porque a gente não sabe uhum, se pessoas serão diagnosticadas no futuro. Então, uhum, eu tenho 25 alunos, um é autista? É só um. uhum, sim. E como que foi? Agora vamos contar um pouquinho do sucesso. Como que foi a evolução do Luca, né? Talvez seja bom você contar para as pessoas quais foram os passos que tratamentos que ele fez, como que foi esse passo em relação a tratamentos. Então, quando eu comecei a pesquisar as coisas, eu comecei a ler muitos livros sobre isso. Das intervenções que eu vi foi o Denver Model, né? O modelo Denver. E aí eu comecei a ler esse livro, que esse livro amarelo, ele é bem famoso, né? Que eles chamam de Yellow Book. E eu Uhum, comecei a ler esse livro e comecei a aplicar, a ver vídeos. Principalmente tem um vídeo do Thiago Lopes, que ele faz muito, que ele tem no YouTube, e ele ajuda muito nas intervenções. Então eu comecei a assistir muitos vídeos dele. Enquanto eu uhum, esperava o fono. Depois começou a. Eu fiz um monte de workshop, muito sobre tudo, todos os temas, sobre qualquer coisa. Engoli muitos livros. Ele começou a IBI. O IBI é como se fosse ABA, né? Para quem não conhece, o uhum, IBI é Behavior Intervention. E a ABA é Applied Behavior Analysis. O uhum, né, o IBI, ele é mais intensivo. Então, ele fazia todos os dias. E ele fez isso durante um ano e ele começou a evoluir muito na cópia. uhum, E o que mais é um desafio hoje é a fala e a socialização. Ele já se uhum, encontrou pela Bela, que a Bela ela ajuda muito ele, né? E
A fala é o que vem vindo muito devagarzinho, muito devagarzinho vem a fala dele. Mas ele Uhum. vai falar. Então, ele fala poucas palavras, toda vez que ele fala, é óbvio, eu choro, choro. Ai, Deus, ele falou tio, ele falou tia, ele falou mamãe. É muita emoção, né? E Sim. indo. Então, voltando, eu fiz o AI e antes eu li o Denver e fiz. Pô, E, ele começou o AI. Tá dando para escutar, Ana? tá, é que alguém perguntou o nome do livro do Yellow Book. Claro! Tá, Ao fala pra contrário. gente. Tá ao contrário. Early Start for Your Child with Autism. É da Tá, Sally J. Rogers. tá. Eu vou. O Depois eu, na descrição a gente coloca o título de novo. Tá. livro é muito bom e ele ensina brincando, que é o mais legal, principalmente com pequenos, né? Sim. Quando pequenos, não adianta a gente dar o aba, que é uma coisa mais rígida. Você tem que sentar e você tem que copiar. Agora eu tô pegando copo e bebendo, mimita, né? Não é. Uhum. A criança tem 2 anos, que foi quando ele começou. Sim. Então é isso. Hoje ele está muito bem. Depois que ele fez o Intensive Behavior, que é o IBI, Uhum. a gente mudou. A gente veio para Dublin agora. Então agora ele faz psicólogo e psicanalista, que ela ajuda os pais. Então isso é muito louco, porque a Simone, ela treina a gente. Então, qualquer problema que a gente tem em casa, olha, o Luca tá subindo muito na mesa. Olha, você faz isso. Então, ela orienta a gente. Obrigada, Gabi, por ter escrito o livro. Ela orienta a gente e ajuda no comportamento dele. Então, isso é muito. Uhum. Ajudou muito a gente. Eu não fiquei tão robótica, que antes parecia que era uma coisa meio robótica. E Sim. agora ele vai começar a fazer terapia ocupacional e vai começar a fazer fono de novo, porque a escola está falando que ele está tendo problemas sensoriais. Porque quando Uhum. é regulado, você vai saber explicar melhor do que eu essa desregulação. Então, ele tem muitos estímulos, eu vou explicar sem ser tecnicamente. Tá Quando ele ótimo. estímulo, ele acaba ficando. Então, por exemplo, ele está colocando muita mão na boca, ele está lambendo muito a mão, porque ele não passou por essa fase quando ele era criança, de colocar coisas na boca. Então, ele está passando agora. Então, ele precisa fazer terapia ocupacional. E a Uhum. forma é dar um up, já que ele começou a falar, né? Para cada vez mais ele estava fazendo online, mas não está funcionando muito, porque eu que estou ficando de general, né? Eu não quero mais esse problema para mim, mais uma função. Então ele Sim, vai. sim. E, e você pontuou uma coisa que é importante também, né? Quando qualquer criança que tem alguma necessidade especial, às vezes os pais ficam sobrecarregados, porque a demanda é muito em cima de vocês, né? De faz isso, faz esse treino, faz aquilo, e tem que ir em milhões de profissionais, tem que ter o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fono, e ainda o outro, o outro, são muitos profissionais, muita coisa para fazer. É, Então, ótimo que você está conseguindo falar, opa, esse eu também não quero, deixa para o profissional fazer isso, porque vocês ficam sobrecarregados, né? Parece que não sei se é essa sensação de que vocês têm que estar o tempo todo em cima do Luca, estimulando e fazendo isso, fazendo aquilo, que é tanto exaustivo para vocês quanto para o Luca, né? Quando fica essa pressão de muita coisa a ser feita. é, é isso mesmo. Principalmente as mães, porque o Rafa trabalha, então eu fico mais com ele. Então, realmente, a gente precisa se cuidar mais, as mães, ou de repente um pai, né, que cuida do filho. Muitos pais cuidam de crianças com necessidades especiais. Então, a pessoa precisa Uhum, estar também, porque a criança está bem.
Que se eu tô estressada, eu vou passar o estresse para eles, né? E tem que ter muita Uhum, paciência, né? Então, se com uma criança neurotípica a gente tem que ter paciência, uma criança com necessidades especiais a gente tem que ter mais paciência, né? Então, uhum, por isso é importante a gente se cuidar, fazer terapia, sair com as amigas, né? Se divertir, fazer algo, uhum. academia, cada um tem uma coisa que faz bem, né? Sim, exatamente. Ter esse autocuidado e colocar você em primeiro lugar, porque é exatamente isso, né? Na hora que seu filho vê que você tá tranquila, de hoje eu já fiz as coisas que eu gosto, então eu tô energizada, tô feliz, agora vamos fazer alguma coisa que tem que ser feito. Aí muda totalmente o relacionamento, né? Fica mais leve, fica mais tranquilo, e qualquer mãe tende a um pouco a fazer isso, de na hora que tem filhos, os filhos são prioridades, eu vou para a última da lista, então eu não vou nem cuidar de mim, não vou fazer nada que me importa. E aí começa a vir aquela irritabilidade, aquele desconforto, porque a gente não está cuidando de nós mesmas, né? Então É afeta importante. muito. Sim. E eu acho que também talvez ajude a gente diferenciar um pouco como que é no Canadá e no Brasil em relação de tratamento, porque aqui no Canadá tem uma regra muito restrita de que os é, aqueles que forem diagnosticados com o transtorno do espectro autista só podem ser tratados por psicólogos que seguem a linha comportamental, né? Então por isso que a Má estava falando do Denver, do ABA, que são linhas comportamentais. Então, a fila de espera aqui no Canadá é gigantesca porque são poucos os profissionais especializados nesse tipo de tratamento, né? Diferente no Brasil, que não tem uma lei. Os pais podem escolher fazer tratamento com quem eles quiserem, com a linha que eles se identificarem mais. Então, pode fazer tratamento com psicanalista, com a linha comportamental, com fenomenologista. Bom, dentro da psicologia tem várias áreas, né? E quando a gente vai procurar terapia pessoal, a gente já indica, ó, conversa com vários psicólogos e vê com quem você se sente à vontade, com quem que você vê sentido, que a linha que eles seguem faz sentido com o jeito que você pensa e reflete sobre a vida. E com os filhos seria a mesma coisa, né? Levar num profissional com quem que você se sente confortável e vê sentido. Também não adianta você falar, não, é esse tratamento eu vou fazer, mas eu não estou entendendo nada, não faz sentido, eu não sei o que eles estão fazendo, né? Precisa ter essa conexão, né? Então, no Brasil, não necessariamente no Brasil tem uma fila de espera, porque como é aberto para cada um escolher que linha vai seguir, por onde que vai fazer o tratamento, acho que talvez tem mais opções, né? Deixa eu Sim. ver. A Gabi está perguntando, você acha isso melhor para o desenvolvimento da criança, né? Isso de poder escolher a linha? É, eu acho que escolher a linha é bom para todo mundo também, porque se você levou o seu filho para fazer tratamento com alguém e o seu filho está claramente não gostando ou ele está irritado, ou ele não quer ir para o tratamento, ele fala que é chato, então para ele também não está fazendo sentido, né? Agora, se é um tratamento que a criança está feliz, ela fica empolgada de vamos para terapia, ele fala vamos, eu gosto, aí então faz sentido, e, né, não, a terapia não pode ser algo que você vai forçado e que não é gostoso e não tem sentido, né? Tem que ser algo que realmente faça sentido para os pais e que as crianças estejam gostando, né? Normalmente, dá, se a criança fala, é mais fácil de você saber se ela está gostando, mas a criança tem os sinais também de demonstrar, de não quero ir, de fazer um escarcel, né, de gritar, de brigar, porque ela está demonstrando que não está gostando. Isso que eu ia Você, falar aqui no começo. sim. Desculpa até te interromper.
no começo da intervenção com o Luca, eu entrava com ele, com a Bela, eu ficava lá presente. Quando eu vi que ele estava mais, conhecia mais as terapeutas, aí eu saí. Às vezes eu ficava do lado de fora. Na primeira semana eu fiquei do lado de fora, que se eu escutava ele chorando, eu ia lá. Às vezes elas falavam, a gente controla. Eu sei que você vai controlar ele, vai ter a técnica para parar de chorar. Mas para mim fazia mais sentido eu não deixar ele chorar. Eu não queria ver ele chorar, eu Uhum, não... Às vezes, agora, ele chora quando eu estou fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, ele faz uma birra, ele vai chorar. Então, ele olha para mim e ataca as coisas. Eu sei que é uma birra que ele está fazendo, não é uma desregulação sensorial, por exemplo. Porque ele está uhum, me olhando o negócio no chão. Aí ele vai chorar porque ele quer que eu faça o que ele quer. Você uhum, sabe diferente, né? Mas eu preferia, assim, com amor, que ele aprendesse com amor. uhum. Sim, sim. Ainda mais porque ele Eu, começou a intervenção, né? Então ele era muito pequenininho, ele era mais novo de lá. sim, sim. E isso foi algo que você conseguiu, né, Mar? Que como aqui no Canadá tem essa fila de espera muito grande, primeiro precisa fazer o diagnóstico para depois ser encaminhado para o tratamento. Já sabendo disso, ela deu um jeito de fazer o diagnóstico particular para começar o tratamento dele rápido. Então ele começou, né, muito rápido o tratamento e a gente está vendo toda a evolução dele, que é tão linda ver, né? Como você falou, são passinhos de tartaruga, às vezes você sobe 10 degraus, volta 3, sobe de novo. Uhum, Então, ia, mas é uma evolução, né? sim, exato. A E Gabi está eu acho perguntando, desculpa, que termina de falar. o que mais angustia a gente é porque quando você tem um filho, no caso autista, você não sabe o quanto ele vai responder de todas as intervenções que estão sendo feitas. Então você pode fazer muitas intervenções e ele pode não falar, ele pode, em muitos casos, continuar com problemas de coordenação, continuar com outros problemas. Então isso causa muita ansiedade, né? Porque Uhum, você não sabe qual vai ser o resultado e onde seu filho pode chegar. Mas você tem que apostar todas as peças, né? E trabalhar todo mundo junto. uhum. E nisso você ganhou muitas estrelinhas, porque você sempre estava lá, né, super, super dedicada, estudando, fazendo workshop, super dedicada fazendo as coisas em casa, né? Sentando do lado dele, fazendo as estimulações, tentando várias coisas, né? Eu acho que vocês não ficaram muito presos de não, é só essa possibilidade aqui, a gente só vai por aqui. Como você estudou, você teve toda essa vontade você investiu muito nele, né? Então, de eu vou estudar, eu vou entender, eu quero aprender, eu quero saber como que eu posso ajudar. Então, você tem uma cabeça muito mais aberta de possibilidades, né? Do que pode ser feito. O que que a Gabi perguntou? Ela perguntou se eu vi outras linhas. Isso. A linha que a psicóloga dele usa, e a psicanalista dele usa agora, é naturalista, né? Então, é ele aprender com naturalidade, não sentar. O ABA é um método que ele vai ficar na mesinha. Então, ele vai sentar na mesinha com ele. Então, imagina numa quarentena eu sentar com ele e fazer: Luca, olha para mamãe, mamãe tá aqui. Oi, como eu vou captar essa atenção dele? Não tem. Então, uma Uhum, questão. O que, que o Luca tá brincando? Ah, ele tá brincando de massinha? Ah, vamos começar a fazer as coisas com a massinha, né? Olha, filho, o zoológico, olha os animais andando aqui. Usar a criatividade de quando a gente usava quando era criança. uhum, O diagnóstico no Canadá, eu fiz com uma psicóloga é, que ela só faz diagnósticos. Eu fui para uma outra cidade fazer lá, que ia demorar menos tempo ainda do que em Toronto. No caso, sim. porque
Demorou 3 meses para eu fazer o diagnóstico dele em Newmarket, que eu fiz. E em Toronto demoraria bem mais. E em Oakville não tinha quem Não tinha fizesse. vaga. Mas Exatamente. o pediatra que era especialista em autismo, ele também poderia Ele te... não Ele não faz o diagnóstico, né? As amigas minhas fizeram com um neurologista e pelo governo, mas esperaram. Uhum. É. Então, é Era essa a tudo diferença de fazer exatamente. o particular, que você vai atrás, você faz, e fazer do governo e ficar esperando, sabe-se lá quanto tempo. Pessoas têm convênio, pode ver se de repente o convênio tem reembolso para psicólogo, que isso também ajuda na Sim. parte do diagnóstico. E quem tiver Hum. dúvida, fica livre, sinta-se à vontade para me mandar é, qualquer Mensagem. pergunta, exatamente, mensagem. Sim, sim. Sim, e eu ia falar, não lembro mais, tudo bem. Eu ia falar alguma coisa do diagnóstico também, mas tudo bem. E acho que talvez depois na descrição eu vou pôr também o que você falou do M-Chart, que é o site que você pode fazer um teste bem rapidinho, né? De você ir colocando os sinais que você vê no seu filho, e no final ele fala a probabilidade, né, de ter ou não o transtorno, que também ajuda. Que às vezes, muitas mães que têm filhos autistas, os filhos cantam. E eles cantam, então você fala, nossa, o meu filho tá falando um monte, porque ele tá cantando todas as músicas que ele tá ouvindo na TV. E cantar não Uhum, é coisa que falar. Então, isso é uma coisa para você ficar, uhum, o seu médico perguntar quantas palavras o seu filho tá falando lá na consulta. Tenta falar quantas palavras ele está falando. Não falar, ele uhum. canta. Como você me falou, nem acessa a mesma parte do cérebro, né, Ná? Sim, sim, É? exato. Sim, é diferente. Bom ter lembrado. E acho que é o que você estava falando da terapia que você falou naturalista, que, né, que você está agora tá fazendo com uma psicanalista, que é, se a gente diferenciar de um jeito bem simples, a comportamental ela foca só no comportamento. Então, eu quero mudar esse meu comportamento de, vou usar um exemplo, eu fumo, então quero acabar com o meu comportamento de fumar. Então eu vou no psicólogo, ele vai me ajudar a mudar o comportamento. Uma coisa bem que eu diria assim, está fora de nós. E a visão do psicanalista ou do naturalista que você falou, é mais a visão de ver o sujeito. Quem é esse sujeito? Quais são os interesses dele? O que, que ele gosta? O que, que ele não gosta? E a partir dele que eu vou entrar com o tratamento, levando em consideração quem ele é, o que ele gosta, o que ele desgosta, os interesses. Aí sim eu vou entrar no mundo dele e dentro do mundo dele eu vou ajudar ele a desenvolver ou acessar outras coisas. Que para mim é, sim, E eu acho sensacional, porque tem o respeito, né? Porque às vezes você está fazendo aba, que é do comportamento, e você vê que a criança está triste, que ela está chorando, mas você está lá insistindo, e a criança não vai aprender. Tem que ser, uhum, né, natural, né? Você está lá engajada com a criança. sim, de levar, né, em consideração se a criança está triste, chorando, quer dizer que aquele não é o momento para fazer um treinamento, né? Ela precisa primeiro ser amparada na tristeza dela, ver o que está acontecendo, para o treinamento acontecer quando ela está disponível, quando ela está bem, né? Então, não adianta realmente forçar as coisas, né? Então, por isso que é importante esse olhar de, peraí, ele tá, como que ele tá hoje? Hoje vai dar para fazer alguma atividade? Dá. Hoje não dá porque está muito agitado. Tudo bem, respeitar mesmo. Exatamente, quando ele não Uhum. dormia, ele dormia mais um tempo e levava ele mais tarde para terapia, porque eu sabia que não ia funcionar. Ele não tinha Sim. dormido a noite toda. Uhum. Uhum. E muito bom, Mar. Para finalizar, o que, que você acha que são suas maiores dificuldades hoje em dia?
no tratamento dele, eu acho que é fazer a socialização, né? Uhum, Ainda mais no meio da pandemia, eu não posso ir no parquinho com ele, ajudar ele, então eu tento o tempo inteiro engajar ele com a Bela, fazer ele olhar mais para ela, ele brincar com ela. E ele já está começando a se interessar por outras crianças. Eu acho que a socialização, né? E a fala, né? uhum, Eu acho. sim. E eu quero cada vez mais fazer com que as pessoas vejam que, né, tem que respeitar, né? E ensinar os nossos filhos, porque os números só aumentam e se ninguém conhece, se você não conhece, você conhece, porque somos amigas. Se é conhecido que tenha um filho com autismo ou na família, no futuro vai ter. Não que eu Uhum, dela, isso é uma. Não, você vai, os números estão aumentando, não se sabe por quê. Você sabe responder isso. uhum, sim. É, eu também não sei. Só é alarmante, né, que não só sobre o transtorno, mas todas as doenças mentais estão aumentando abruptamente, né? São mais e mais e mais e mais casos. Já estamos no. É raro você ver alguém que nunca teve nenhum transtorno mental, né? A gente já está do outro lado, de gente já está começando a ser normal e esperado que todo mundo tenha, em algum período da vida, tenha algum transtorno mental. Né? Então, isso sim chama a nossa atenção de, opa, como que a gente está vivendo a nossa vida, o que, que a gente está fazendo, que a gente está favorecendo transtornos mentais ao invés de favorecer pessoas saudáveis. E aí Sim, são milhões de opções. Eu sempre falo que tanto a gente não saber muito bem como lidar com tecnologia, a gente não socializar mais como a gente socializava antigamente, a gente se tornar famílias mais menores e mais restritas no sentido de não ter mais uma grande rede de suporte, né? Porque vamos pensar, antigamente as famílias eram grandes e o vizinho também era família, o outro vizinho também era família, era tudo uma grande vila para ajudar as crianças a crescerem. E hoje a gente se individualiza muito, né? Ah, não, sou eu com a minha família aqui, só eu, meu marido, meus filhos, e o resto que faça o que o resto quiser. Então a gente perdeu um pouco essa noção de grupalidade, de suporte, que é importante em todos os momentos, não só para quem tem crianças especiais, mas para todo mundo, nós como seres humanos, né? Travou um pouco. é, obrigada. Mas, mas muito bom, Má, obrigada por esse papo, acho que com certeza ajudou muita gente. Se também, se as pessoas tiverem mais dúvidas, por favor, escrevam. Vou deixar na descrição novamente o Instagram da Má. Se alguém quiser mandar mensagem, ela já se predispôs a responder. E muito Sim, obrigada, Má. obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Gabi. E Obrigada. todos que participaram aí. Beijo. Tchau, tchau.